Paz do Senhor, boa tarde a todos. Estamos aqui para mais uma aula de teologia e nesta oportunidade vamos estudar bibliologia, ou seja, o estudo da Bíblia Sagrada enquanto livro, né? Sua estrutura, sua origem, sua aplicação, suas divisões, como é a Bíblia Sagrada. Então vocês têm papel e caneta aí e o livro, vamos acompanhar a análise desta matéria tão importante denominada bibliologia. O nosso livro, ele começa falando sobre visões equivocadas sobre a Bíblia, visões erradas, né? E a primeira dessas visões equivocadas é o racionalismo. O racionalismo foi um movimento que surgiu na Idade Moderna, que procurava analisar tudo de forma racional, utilizando a razão. Toda a revelação ficava sujeita ao juízo final da razão humana, ou seja, tudo tinha que ser provado cientificamente. E os milagres e a Bíblia não se pode utilizar esse método, porque a Bíblia ela é humana, porque foi escrita por homens, mas sua produção é espiritual. A Bíblia é sobrenatural, foge do nosso entendimento, do nosso raciocínio comum. Então, uma das visões equivocadas é o racionalismo. Outra visão equivocada sobre a Bíblia é do romanismo. A Igreja Católica entende que a Bíblia é um produto da Igreja. Sem a Igreja não existiria a Bíblia. Errado, engano, né? Porque a Bíblia, ela não existe por causa da igreja. A igreja existe por causa da Bíblia e a igreja não está acima da palavra. A palavra está acima da igreja. Portanto, uma visão errada de que a Bíblia é um produto da igreja. O misticismo é outra visão equivocada. O misticismo entende que por trás das escrituras, por trás de todo o texto bíblico, sempre há um sentido oculto, um sentido sobrenatural. Isso não é verdade, né? A Bíblia quer dizer o que ela quer dizer. A Bíblia é o que ela é mesmo, o que Deus revelou a ela. Qualquer um pode ler a Bíblia e entender, desde que o Espírito Santo ilumine a pessoa. Mas não há um segredo, um mistério oculto, a numerologia por trás da palavra de Deus. Não, ela foi revelada para que o homem, desde o mais simples até o mais culto, pudesse entender. A neortodoxia ensina que nem toda a Bíblia foi revelada, umas partes sim e outras não. É um problema sério quando alguém diz que a Bíblia ela contém a palavra de Deus. Não, ela é a palavra de Deus, totalmente, plenamente a palavra de Deus. Não existem partes inspiradas e partes não inspiradas, mesmo que seja aqueles momentos em que o Satanás fala, ele falou porque alguém escreveu inspirado por Deus. E as novas hermenêuticas que existem, né? Que as pessoas podem interpretar a Bíblia de qualquer forma, aos críticos bíblicos, mas a Bíblia ela é, sim, a autoridade final em regra de fé e prática para nós. No estudo do nosso livro, o autor ele fala sobre os pais da igreja. Pais da igreja foram homens que deram sequência aos apóstolos, né? E eles mantiveram a palavra de Deus numa época em que o cânon não estava fechado ainda, o cânon da Bíblia. O cânon que eu digo é a inspiração divina, são os livros que foram inspirados por Deus. A palavra cânon vem do grego cana, que era uma vara encontrada na beira dos rios, uns juncos, que ela por ser muito retilínea, ela era usada como régua de medir, como um metro, né? Então, a palavra cânon é instrumento de medição. Então, a palavra cana originou a palavra cânon. Então, cânon é a medição da inspiração divina de cada livro. Então, e por isso chama cânon. O cânon ainda não havia sido formado, mas os pais da igreja contribuíram para a interpretação correta.
como os pais apologistas, que defenderam a doutrina bíblica, os pais polemistas, que defenderam a igreja das polêmicas existentes, né? E os pais da igreja da terceira período, destacando então Agostinho, foram homens que gastaram toda a vida em estudar, analisar e defender as escrituras. Foram eles que responsáveis por criar os credos que a igreja se orientou durante séculos, mesmo quando não havia o cânon. Então, como é que eles faziam? Pelos credos que a igreja criou, o credo niceno, o credo niceno constantinopolitano, o credo dos apóstolos, o credo de Calcedônia. Então, de acordo com esses credos, os livros eram testados para saber se eles eram inspirados ou não. Então, a igreja utilizou o critério. O livro, para ser canônico, ele tinha que ter sido escrito por um dos apóstolos ou pelos auxiliares dos apóstolos. Por exemplo, Mateus foi apóstolo, né? Marcos não foi. Mas Marcos escreveu o relato de Pedro. Lucas não foi apóstolo, mas ele escreveu o relato de Paulo. João foi apóstolo, então os 4 evangelhos, eles foram canonizados pela igreja no decorrer do tempo. Os rolos do Mar Morto são uma das descobertas mais importantes do século moderno, do século XX, porque eram cópias do Antigo Testamento que foram encontradas dentro de cavernas por pastores de cabras. E são cópias do Antigo Testamento que se perderam com o passar do tempo. Acredita-se que os essênios, que eram uma seita judaica, eles tenham feito essas cópias, eles eram escribas e tenham feito essas cópias do Antigo Testamento, e são as cópias mais antigas existentes do Antigo Testamento. Então, quando foi descoberto, a ciência se alarmou, achando que haveria ali alguma coisa que iria levar a Bíblia ao descrédito, né? Mas quando os especialistas traduziram os papiros encontrados ali, descobriram que eram exatamente iguais aos que já existiam, portanto, confirmando a veracidade, autoridade e autenticidade da Bíblia Sagrada, do Antigo Testamento. Os papiros são cópias existentes, porque os originais, os autógrafos, não existem mais. O que existem são cópias das cópias das cópias das cópias. São os papiros, né? E aí no livro fala dos papiros mais importantes existentes, a maioria deles estão arquivadas, guardados, preservados em museus por todas as partes do mundo. E assim encerra o primeiro capítulo. O segundo capítulo traz aspectos conceituais sobre bibliologia, ou seja, os conceitos, né? A definição de bibliologia, a Bíblia no seu formato inicial. A Bíblia começou a ser escrita em pele de cabras, né? Que eram os pergaminhos, né? E depois eram os papiros, que eram feitos em bambu, em madeira. Depois os pergaminhos, que são os mais modernos, né? E assim depois originou-se então o papel. A Bíblia também é de origem sobrenatural, mas de origem humana. Então nós acreditamos na inspiração divina. Deus soprou e os homens inspiraram a revelação de Deus. Não existe mais inspiração divina para escrever livros sagrados. Existe hoje, o Espírito Santo não revela mais nada para ninguém com relação à Bíblia. Então o Espírito Santo, ele ilumina as pessoas para o entendimento do texto. A Bíblia traz o criacionismo, né, que é o ensino de que Deus criou todas as coisas, não precisou de evoluir. A teologia, que é o estudo de Deus e de tudo ligado a Deus. Ela traz a antropologia também, que é o estudo do homem. O homem como é formado, corpo, alma e espírito. Como o homem afundou no pecado, como ele perdeu a comunhão com Deus. Como o pecado passou de pai para filho. A soteriologia, que traz a doutrina da salvação, como é a salvação é através de arrependimento e fé.
e traz a escatologia também, que são os assuntos dos últimos dias. Então a Bíblia ela é completa, né? Terceiro capítulo, a classificação da Bíblia dentro da teologia, né? A classificação da Bíblia. Então nós podemos ver o mais importante aqui, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é composto de 5 livros do Pentateuco, depois os livros históricos, que são Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. São os livros históricos. Depois os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, 5 livros. E depois, a quarta classificação é dos profetas maiores e menores, que vai de Isaías até Malaquias. Portanto, ela tem Pentateuco, livros históricos, poéticos e livros proféticos. São 4 classificações. Pentateuco, os primeiros 5 livros, os livros históricos que narram desde a saída do Egito, a instalação do povo na terra prometida, fixação das 12 tribos em Israel. Passa pelo período da monarquia, depois pelo período da Israel dividido entre norte e sul, o cativeiro babilônico e o retorno do cativeiro. Então são livros históricos. Os livros poéticos são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, embora Jó tenha a sua origem provavelmente antes mesmo de Gênesis, mas ele está classificado dentro dos livros poéticos. E por último, os livros proféticos. Os profetas maiores, né, que são 4, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e os profetas menores, que são 12 livros, e assim encerrando a parte dos profetas. Já o Novo Testamento. No Novo Testamento ele tem 4 livros, que são os evangelhos, depois um livro histórico que é Atos, depois as epístolas gerais, né, que vai de 1 Coríntios de Romanos, né, de Romanos até Judas, e Revelação, que é o Apocalipse. Portanto, são 4 grupos também, 4 grupos. Evangelhos, histórico que é Atos, epístolas e Apocalipse. Essa é a divisão do Antigo e do Novo Testamento. Terceiro, o cânon das Escrituras, nós já começamos a falar, os critérios que a igreja utilizou. A igreja, pouco a pouco, foi formando o seu cânon, o Novo Testamento. O Antigo Testamento, esse processo se deu através de Neemias. Quando eles voltaram do cativeiro, Neemias foi o escriba responsável por ajuntar, agrupar os livros do Antigo Testamento que estavam sendo canonizados. Portanto, o cânon do Antigo Testamento, a formação dele deve-se a Neemias, Esdras e Neemias, né? Principalmente Esdras, que era o escriba que preservou os livros do Antigo Testamento, depois só juntou aos profetas na época que ele vivia, porque ele vivia no período pós-cativeiro. Então Esdras foi o escriba responsável pela formação, pela preservação e guarda do cânon do Antigo Testamento, reconhecido até os dias de hoje. E a formação do cânon do Novo Testamento, ela foi originada pela igreja, que rejeitou os livros apócrifos, porque não tinha inspiração divina, mas de acordo com esse critério que eu falei para vocês, de antiguidade, de apostolicidade e de ortodoxia, ou seja, os livros tinham que ser, primeiro, escritos por apóstolos, ou os auxiliares dos apóstolos, como Lucas e Marcos. Segundo critério, o livro tinha que ser antigo, não podia ser daqueles dias. Então, muitos livros foram rejeitados. E terceiro critério, da ortodoxia. A doutrina contida nesses livros tinha que estar de acordo com os credos da igreja, senão eles eram rejeitados. Ortodoxia, então, é o terceiro critério da formação do cânon. Então, nós vemos aí a teoria das inspirações, né? Nós acreditamos que a inspiração foi verbal, palavra por palavra, e plenária, ou seja, foi total, não há partes que não há inspiração.
a inspiração foi dada pelo Espírito Santo aos homens e a nós hoje é dada a iluminação para entendermos o texto. E as Escrituras são infalíveis, elas não têm erros. Se houverem erros, esses erros estão nas traduções, nas cópias, né, da Bíblia. A Bíblia foi escrita num período de 1600 anos, por cerca de 40 escritores, né? E então, quando houve, no retorno do cativeiro, o Império Grego dominava o mundo, então houve a necessidade de fazer uma tradução do Antigo Testamento para o grego, porque a língua circulante na época era o grego. A língua hebraica já quase não existia mais, depois do cativeiro os judeus voltaram falando aramaico. Então o imperador Alexandre, com medo de que ninguém conseguisse mais ler as escrituras sagradas, e achando que fazia falta na sua biblioteca de Alexandria um exemplar do livro sagrado dos judeus, ordenou que 70 homens sábios fizessem a tradução do grego, do hebraico e do aramaico para o grego. Assim surgiu a Septuaginta, é a LXX em algarismos romanos, quer dizer 50, 20, 50, 10 e 10, né? 50, 10 e 10 é 70, porque é por volta de 70 escritores que fizeram a tradução. Então a versão ficou chamada de a Septuaginta, é a nossa versão do Antigo Testamento para o grego. Tanto que os títulos são gregos, né, dos livros. Depois houve a Vulgata Latina, que foi a tradução de Jerônimo, a tradução da Igreja Católica, do grego para o latim, né, a Vulgata. Depois João Ferreira de Almeida também, com 16 anos, começou a traduzir para o português. A Bíblia inglesa de William Tyndale, né, que fez a tradução. Também a versão do rei Tiago, né, que é a King James. Bíblia de Genebra. Então existem várias versões e atualmente a Bíblia NVI, que é a Bíblia mais atualizada, né, a Nova Almeida atualizada, a Nova Almeida século 21, são boas versões da Bíblia Sagrada que nós já temos. Então, por último aí, nós temos aí, então, a divisão dos tempos, né? O período o período pré-abrâmico, o período antediluviano, o período a partir da página 45, há uma cronologia bíblica, né? Então, a história antiga, a história pré-antediluviana, do dilúvio a Abraão, a época de Israel, o período dos patriarcas, Israel no Egito, o êxodo, né? Israel no deserto, a entrada em Canaã, o período dos juízes, a monarquia, o período dos reis, o período do reino dividido entre norte e sul, o cativeiro e a restauração, e o período interbíblico, que foi da saída do cativeiro até Malaquias, né? Até Cristo, e depois a época do cristianismo. O período da vida terrena de Jesus e período da igreja primitiva. Então, nós encontramos aí a cronologia bíblica encerrando com o período da igreja dos gentios, a igreja gentílica. Muito bem. Aí nós temos a finalização com aplicações práticas da suficiência das escrituras e então a necessidade das escrituras sagradas, porque necessitamos das escrituras e como devemos estudar a Bíblia. Então concluímos bibliologia e nos próximos dias estaremos enviando o questionário dessa matéria para que possamos tirar qualquer dúvida sobre esse tema tão importante para nós, que é a bibliologia. Qualquer dúvida, vocês me procurem aqui mesmo no YouTube, nos comentários, por e-mail ou pelo WhatsApp e eu estarei respondendo qualquer dúvida sobre essa matéria de bibliologia. Deus abençoe a vida de cada um.